o curso de produção textual e vamos agora à nossa segunda competência. Então, nossa segunda competência é elaborar tipos de textos com coesão e coerência, né? Então, nós vimos na primeira competência que, para nos comunicarmos, temos que utilizar de textos. Então, os textos, eles não são frases e palavras soltas. Nós construímos um texto de maneira organizada para que o meu interlocutor, ele possa me entender, né? Então, para isso, precisamos de um texto que ele seja produzido de forma coesa e coerente. Para a gente começar o nosso estudo de coesão e coerência, eu gostaria que a gente lesse esse pequeno exemplo para a gente poder dialogar. Então, tem esse exemplo. O Papa João Paulo II visitou o México. Na capital mexicana, Sua Santidade beijou o chão. As pessoas tinham a certeza de que o Papa lhes guardava respeito e as amava. Vamos analisar esse trecho. Então, o Papa João Paulo II. Certo. Quando mais adiante, nós temos na capital mexicana, Sua Santidade beijou o chão. Então, nós temos aí um processo de coesão, em que o Papa João Paulo II ele está sendo retomado no outro nome, Sua Santidade, né? Então, é uma outra forma de você repetir um termo que você anteriormente colocou. E depois vem, as pessoas tinham a certeza de que o Papa lhes guardava respeito e as amava. Então, veja, esses pronomes, esse pronome lhes, ele está retomando pessoas. E guardava respeito e as amava, então esse as também está retomando pessoas. Então, veja, é uma continuidade. Esses termos aí sublinhados fazem com que o texto tenha um laço, uma coesão, uma continuidade e uma unidade temática. Então, coesão textual, né, que requer que todo texto tenha uma escolha prévia de vocabulário para produzir um enunciado. A coesão também, ela promove a continuidade do texto, para não perder o fio da unidade, né, que garanta a sua interpretabilidade, né? Então, a coesão é importante para que o leitor ou o meu ouvinte não se perca, tenha uma certeza que há uma unidade, tenha certeza de que o seu emissor, né, ele está falando sobre um assunto só, né, para que não fuja do assunto. Então, a coesão ela é importante para isso, né? E dentro do texto, ela cria laços que deixam vários segmentos ligados, articulados e encadeados, como a gente pode perceber no primeiro exemplo, né? Em que há uma coesão textual, em que o Papa João Paulo II ele foi colocado no primeiro momento, depois ele foi retomado em relação a um outro nome, Sua Santidade, né? E pessoas também foram retomadas com o pronome lhes e com a uais, né? Então, isso aí é coesão textual. Como se faz uma coesão textual? Vamos na maneira mais prática, né? Então, temos 3 tipos. Temos a reiteração, a associação e a conexão. Para a gente especificar e para a gente conceituar esses três formas de coesão textual, vamos colocar com alguns exemplos, né? Um exemplo de reiteração. Temos um menino entrou depressa no supermercado, o garoto parecia estar fugindo de alguém. Então, veja, reiteração dentro da coesão textual é a mais frequente. É quando retomamos algum termo que foi anteriormente dito dentro de um texto, né? No caso aqui, o menino e garoto, o menino foi retomado por outra palavra que é sinônimo, né? Menino, garoto. Então, para não ter que repetir a mesma palavra, nós utilizamos a reiteração, né, por sinônimo, né? Dentro da apostila, vocês vão ver outra reiteração, que é a reiteração por
substituição, como foi feito a do João Paulo II e depois ele foi colocado por Sua Santidade. Então isso aí também é um tipo de reiteração, por substituição. Temos também utilizados muito em propagandas, né, que é a reiteração por repetição. Quando, né, quem faz a propaganda quer que seu produto esteja na mente das pessoas. Então, essa reiteração por repetição, ela tem esse objetivo, certo? O outro tipo de coesão textual é o da associação, né? Então, toda vez que nós estamos produzindo um texto, então nós temos que escolher as palavras adequadas para também aquele assunto. Então, vamos ver pelo exemplo. Houve um grande roubo no Banco do Brasil. Várias viaturas transportaram os bandidos, que foram capturados para a delegacia mais próxima. Veja, então, o texto, né, ele fala de um assalto. Então, para que eu possa falar sobre esse assunto, para garantir uma unidade temática, eu tenho que escolher bem as palavras. Não pode fugir do tema. Então, as palavras aí que estão destacadas como roubo, viaturas, bandidos, delegacia, então elas fazem parte, né, de um arcabouço vocabular, ou seja, de uma escolha de vocabulário que garante que o meu texto fique coeso, né, que ele não fuja do tema. Então, dependendo do meu tema, eu vou escolher as palavras adequadas para produzir. A última é a conexão, né? Então, para ligar um termo ao outro, uma frase com a outra, ou um período ao outro, nós utilizamos conectivos, né? E esses conectivos podem ser conjunções, preposições, né, que vão dar algum sentido, ou de casualidade, ou de oposição de ideias, certo? Ou de adição. Então, esses conectivos, eles servem para isso, ou para finalidade também, né? Então, eu trouxe 2 exemplos para a gente ver essa coesão por conexão. Então, exemplo 1. Tinha prometido a mim mesma não ir àquela festa, mas acabei por ir. Então, esse conectivo mas, que está ligando uma frase com a outra, ela dá uma ideia de oposição. Eu estava decidida a não ir à festa, mas fui. Então, 2 ideias opostas, né? No exemplo 2, ela tem todas as qualidades necessárias para vencer na vida. É bonita, inteligente, charmosa e rica. Então, nós temos aí, né, o conectivo e, que dá a ideia de quê? De adição, né? Então, esse conectivo está ligando os termos através de uma ideia de adição. Isso é uma coesão textual por conexão. Agora, vamos adentrar no assunto de coerência textual. Mas primeiro, vamos ter uma ideia do que é um texto incoerente. Incoerente é quando o meu receptor ou o leitor do meu texto, ele não consegue identificar qual a ideia que eu quis passar para ele. Não está claro dentro do texto. Então, a gente coloca que o texto é incoerente, quando ele não faz com que a sua função seja exercida, ou seja, não passa a mensagem que nós queremos passar para o nosso leitor ou ouvinte, né? Então, uma coerência textual, ela é uma articulação lógica entre os termos que compõem o texto. Então, eu tenho que deixar isso bem claro para que a mensagem seja bem compreendida pelo meu leitor ou ouvinte, né? Então, a mensagem deve ser clara no primeiro momento, né, para que a coerência ela seja exercida, né? Eu tenho, no momento em que eu estou produzindo um texto, faz necessário que eu pense quem vai ser o meu leitor e ouvinte, porque um mesmo conteúdo ele pode ser passado de várias maneiras, né? Mesmo dependendo do meu leitor e do meu ouvinte.
Então, é ele que vai me dar o direcionamento da escolha de vocabulário, como eu vou qual a metodologia que eu vou falar esse assunto. Então, tudo isso vai ser pensado em função do meu leitor ou do meu ouvinte. Como, por exemplo, agora, né? Essa minha aula, para que eu possa, né, escolher o vocabulário adequado, a metodologia adequada, eu tenho que ter uma ideia de quem serão os meus ouvintes, os leitores, né? Quem vai ver esse vídeo. Né? Então, para isso, eu tenho que organizar o meu vocabulário para que ele fique claro e coerente para que vocês possam me entender. Né? No caso de um texto escrito, no texto escrito é necessário sempre fazer uma leitura. Eu escrevo um texto, eu leio esse texto. Se eu sou mais ou menos confiante, dou a alguém para ler esse texto, para ver se essa outra pessoa consegue entender, certo? Então, é necessário a leitura desse texto, certo? E depois fazer uma reescrita, tirando o que é desnecessário, para que o leitor possa me entender, né? Então, também, outra coisa que é importante é adequar esse meu texto a uma situação comunicativa. Né? Então, eu aqui, nesse momento, estou adequando o meu texto para uma aula. Né? Então, a minha situação comunicativa agora é uma aula. Mas eu tenho situações comunicativas dentro do meu trabalho, em que eu tenho que escrever um ofício, um memorando. Então, eu tenho que adequar esse meu texto a essa situação comunicativa. Né? Uma conversa informal ou uma entrevista de emprego. Então, todas essas situações comunicativas, eu vou produzir textos em que eu tenho que pensar no meu leitor ou no meu ouvinte, né? Para que ele possa entender a minha mensagem de forma clara. Isso é coerência textual. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao escrever o texto, que nós temos que ter um processo muito grande de trabalho para que esse texto seja coerente, que seja coeso, que o meu leitor, que é a parte mais importante do meu texto, né, para quem eu vou me dirigir, ele possa entender a minha mensagem, para que a gente possa se comunicar. Porque assim, a comunicação, se o texto é incoerente, não houve comunicação, não houve objetivo. Né? Então, aqui a gente termina a segunda competência sobre coesão e coerência textual. Até a próxima!